E aí, galerinha do Alfa, tô aqui para fazer mais uma aula com vocês, uma aula nova da matéria que vem na sequência, para você já ir adiantando, poder ir estudando. Tudo bem? É a aula de movimento uniformemente variado. A aula de movimento uniformemente variado é de move. O que é move? É aquele em que eu tenho a velocidade variando, velocidade instantânea variando. Eu não estou mais falando de velocidade média, velocidade instantânea variando. Queda livre é um bom exemplo. A velocidade aumenta, veja no GIF, ela está aumentando a cada segundo de 9,8 metros por segundo. Aqui é um GIF, ok? Google Imagens. No nosso vestibular, em geral, nós vamos usar o 10, né? Ou seja, aqui ele está caindo, acelerando com aceleração igual da gravidade. Pois bem, a velocidade varia, a aceleração é sempre a mesma? A velocidade aumenta ou diminui na mesma quantidade? Estou falando de movimento uniformemente variado. Pensar aqui numa classificação, né? Toda vez que a velocidade aumenta em módulo, é o meu movimento acelerado. Toda vez que ela diminui, é o retardado. Tá, prof? Isso a gente falou. Mas perceba que nesse exemplo, o carro de cima está aumentando a velocidade de 5 em 5. Então, a velocidade aumenta, mas a aceleração é constante, é 5. E o de baixo está diminuindo de 5 em 5. Então, o cara de baixo, ele está freando, neste caso, mas a aceleração é constante. E o de cima eu já tinha dito que era acelerado, o de baixo retardado. Pois bem, eles são acelerados e retardados especiais, o chamado move. Um é move acelerado, outro é move retardado. Legal. Pensemos aqui nas fórmulas para o move, mas primeiro ainda insistir no conceito. O move, a velocidade varia. Significa que ele anda a distâncias cada vez maiores. Então, para o mesmo tempo, ele anda a distâncias cada vez maiores. Significa que eu não posso mais brincar de regrinha de 3. Olhe no velocímetro, a velocidade aumenta. Essa sim, sempre na mesma quantidade. Tá legal? Belezinha. Aceleração ΔV sobre ΔT, essa fórmula eu já conheço. Aceleração média. Como a aceleração é constante no move, então A ΔV sobre ΔT é a nossa primeirinha fórmula. Nossa primeira fórmula. Bom, mas daqui eu tiro uma outra. Passo o tempo multiplicando, para o outro lado. ΔV, variação de qualquer coisa, é o fim menos o início. Então vai ser V do fim menos V do início. Passo V0 para o outro lado. Aí que vai ficar, trocou de sinal, V0 mais A ΔT igual a V final. Ou o meu V igual a V0 mais AT, certo? Então, duas fórmulas, o A ΔV sobre ΔT e o V igual a V0 mais AT. Na verdade, as duas são a mesma fórmula escritas de jeitos diferentes. O V igual a V0 mais AT vai ser aqui a minha função horária da velocidade. Em metros por segundo as velocidades, aceleração metros por segundo ao quadrado, tempo em segundos. Por favor, perceba que essa é uma matéria que, na maioria das vezes, você decorou uma frase para decorar a fórmula. As fórmulas são fundamentais. Posso deduzi-las, mas normalmente no meu vestibular não tem muito tempo. Então, como é que eu faço? Para quem já decorou, beleza. Para quem não decorou, precisou de frases, use, não tem problema nenhum. A essa altura da sua vida, todo mundo já tem as frases. Eu vou falando aqui as que eu uso, mas cada um usa aquela que está acostumado, ok? Aqui eu vou ficar com V igual a V0 mais AT, vi a avó, mais agarrei a tia. Tudo bem? Tem outras mais baixaria, mas vamos ficar aqui, não é um vídeo, vamos manter aqui o nível, ok? Vi a avó, mais agarrei a tia, é a fórmula da velocidade. Se eu quero aceleração, vou usar o ΔV sobre ΔT. Se eu quero a velocidade final, vi a avó, mais agarrei a tia. Tudo bem? Eu tenho uma coleção gigantesca de fórmulas aqui no Move, diferente do movimento uniforme, que eu só tinha lá o sorvete. Então vamos seguir. Como é que eu calculo a aceleração ΔV sobre ΔT? A velocidade final com que eu chego, agora ela não é constante, então no início e no fim é diferente. É o V, a avó, mais agarrei a tia. E como que eu acho em que placa ele chegou, ou quanto ele deslocou? É a fórmula do S, ou a fórmula do ΔS. Como eu disse, D, 3D, 5D, ele está andando distâncias cada vez maiores. Portanto, porque ele está cada vez mais rápido. Portanto, eu não posso usar a regrinha de 3 aqui, tome muito cuidado. Nem aquele sorvetinho, que era para movimento uniforme. Então, como é que eu faço para achar aqui o meu ΔS? Faço assim, ó. Ou o meu S final. Eu tenho aquela fórmula que você aprendeu, tá certo? Vou aqui deduzir rapidamente para você
para aqueles que têm mais dificuldade, vamos, né, pode ir direto para a fórmula. Aqui uma dedução rápida, um dos jeitos de deduzir. Gráfico de V por T. A área do gráfico a gente sabe que é o que mesmo? Deslocamento. No Move já vou mostrar o gráfico do V por T, uma reta inclinada, do jeito que está na tela. Então, vai ser a área de um trapézio. V0 mais V final são as bases. Perceba que ele está tombado, né, meu trapézio. E a altura é o T. Então, a base menor mais maior vezes a altura sobre 2 fica V do início mais o do fim, vezes o tempo dividido por 2. Isso é a área, isso é o deslocamento. Mas eu sei também que V é igual a V0 mais AT, não sei? Então, no lugar do V, eu posso colocar V0 mais AT. No lugar aqui deste V, eu posso colocar V0 mais AT. Então, vamos fazer aqui, ó. Vamos subir aqui. Vamos colocar esse V0 mais AT no lugar daquele V. E aí, ao substituir, eu passo a ter assim. Bom, V0 mais V0 é 2V0, certo? 2V0 mais AT vezes T sobre 2. Distributiva, T sobre 2 vezes 2, V0 vai cortar o 2, vai dar V0T. AT vezes T, AT ao quadrado sobre 2. Chegamos na fórmula do deslocamento. Delta S, S final menos inicial, passo S0 para lá, e aí a gente chega na função horária do espaço, ou na fórmula do sorvetão, que alguns aprenderam. Tome cuidado. A diferença dos... Aqui tem sorvetão, né? Um sorvete com mais toda uma parte aqui de, como eu diria, chantilly, cerejinha. Mas perceba que aqui lá no sorvete era VT, que a velocidade era constante. Aqui não. Aqui é V0T. Toma cuidado aí. Tá bem, galerinha? Bom, vamos seguir. Vamos seguir. Essa quando eu quiser o espaço ou o deslocamento. Então, vou insistir aqui com você. Eu tenho uma coleção de fórmulas. Nessa que chama função horária do espaço, às vezes eu tenho a função montada, não é verdade? Mas antes ainda, o S é metros, velocidade inicial em metros por segundo, tempo em segundos, aceleração em metros por segundo ao quadrado, tempo em segundos. Bom, eu vou usar quando eu quiser o S final. Mas eu também pode acontecer de eu fazer assim, ó. Se eu passar o S0 para o outro lado, o que acontece? Fica S menos S0. Voltando um pouco, na verdade, né? O caminho final que eu tinha feito lá. S menos S0 é quem? Delta S. Então, se ele me dá o S final, o S inicial e quer o S final, ou mesmo que ele me dê o S final, o S inicial, que fórmula eu vou usar? Ou o sorvetão que você está vendo, ou a fórmula do delta S. Ele fala em deslocamento, eu uso na versão delta S. Bom, sigamos aqui. Suponha que ele me deu a função horária já montada. Quem é o S0, então, nesse 5 mais 40T mais 9T2 sobre 2? S0 claramente é o 5. Por quê? Porque é o primeiro. Não. É porque é o cara que está sozinho. Quem é o V0? O cara que multiplica o T. Então, o V0, aqui nesse caso, é o 40. Estou supondo o sistema internacional. Quem é o A? O A é o cara que multiplica o T ao quadrado sobre 2. Muito cuidado aí. Sobre 2. Significa que ali está 9T2 sobre 2, não é isso? Exatamente. Se está 9T2 sobre 2, significa que está faltando um sobre 2. Então ali devia estar quem? O 18. O meu A é 18. Não entendi, prof. É AT2 sobre 2. Ali está 9T2. Se está 9 é porque ele já dividiu por 2. Era 18 sobre 2. Por isso que a aceleração era 18. Tudo bem? Se não tem o 2, a aceleração vai ser o dobro do que está ali. Legal. Fórmulas. Sorvetão, aceleração ΔV, V igual a V0 mais AT. São essas as nossas principais fórmulas. Tem mais uma bastante importante. Para o S, para o V e para o A, não é isso? Bom, vamos aqui. Se eu juntar a fórmula do S com a fórmula do V, por exemplo, V igual a V0 mais AT. Se eu passar o V0 para o lado de lá e passar o A dividindo, eu vou ter essa fórmula em função do tempo. Se eu substituir o tempo na fórmula, aqui na fórmula, substituir o tempo aqui e aqui, eu vou ter e desenvolver, o que eu vou fazer aqui é só um clique de PowerPoint, na verdade eu tenho que desenvolver, fazer um mathematics, mas se eu substituir lá só no T, e aí fazendo um mathematics, eu chego numa última fórmula, ou uma penúltima fórmula, melhor dizendo, que é a fórmula de Torricelli. Qual é a fórmula de Torricelli?
que é o meu vieram duas, voltaram duas, mas duas ainda deixam delta saudades, né? A visita das irmãs Torricelli é essa história. Na verdade, não tem nada de irmãs, né? O Torricelli é aquele cientista que trabalhou com Galileu. O Torricelli, para que eu uso essa fórmula, prof? Perceba que é a única que não tem tempo. Então é essa que eu vou usar. Quando ele não deu tempo e não pergunta o tempo, eu vou usar essa fórmula. Mas eu tenho tempo, mas quero usar essa assim mesmo. Posso? Posso. Mas eu sistematizo assim para você, para ficar mais fácil entender para quem tem mais dificuldade no physiquês. Pediu para mim aceleração, vou pensar naquela fórmula lá de cima. Mas eu não tenho nem o delta, nem o V final, nem o V inicial, então não vai dar para usar aquela. Ele pediu ou me deu o S final, então é a fórmula do S. Ele pediu o V final, então, ou deu o V final, é a fórmula do V avó. Ele não deu tempo, nem quer o tempo, então é Torricelli. Prof, mas, por exemplo, eu poderia usar esta fórmula aqui do sorvetão para achar a aceleração? Claro que sim. Se eu tenho S final, S inicial, velocidade inicial, tempo, eu acho a aceleração. Mas aceleração não é para usar na outra? Depende do que eu tenho. Se eu não tenho V final, não dá para usar. Não dá para usar o A delta V sobre delta T. Tudo bem? Belezinha. Se você me entendeu até aqui, ainda falta uma fórmula aqui para gente. Mas vamos pegar aqui, peguei aqui um exercício, exercício do Mackenzie, que fala assim, eu tenho um carro, ele percorreu 100 metros em 5 segundos e partiu do repouso. Por que eu peguei esse? Porque as pessoas olham e veem 100 metros, 5 segundos, vou dividir. Não, calma, muita calma. Anota as informações. O meu carro estava parado, passaram-se 5 segundos, ele deslocou 100 metros. Eu quero aceleração. Cuidado para não confundir. Delta S sobre delta T é velocidade média. Não é o V do início, não é o V do fim, não serve para calcular a aceleração. Tudo bem? Então como eu faço, prof? Deslocamento, V do início, tempo, eu quero aceleração. Eu não tenho V do fim para fazer o delta V sobre delta T. Não tem problema, faz o sorvetão. Faz o sou só, mas vou tentar mais um meio de arrumar um tesão A2. Em que o delta S é 100, então passando S0 para o lado de cá, já põe 100. S menos S0, o V0 é 0, o tempo é 5, aceleração eu tô louco para saber, o tempo é 5. Então substitui aqui, ao quadrado sobre 2. Belezinha, então vai ser 0 vezes 5 dá 0, vai ser 100, do lado de lá 25 por 2, 12,5, e aí passa dividindo, eu acho uma aceleração de 8 metros por segundo ao quadrado. Tudo bem? Tranquilinho? Bom, se tá tranquilinho, o telefone tá tocando, mas vamos seguir aqui, fica tranquilo. Um avião a jato para transporte de passageiros precisa atingir a velocidade de 252 km por hora, 70 metros por segundo, para decolar em uma pista plana e reta. Olha só. Ele vai me dar os dados, eu sempre marco aqui os dados, é importante, tá certo? Então perceba aí que ele sai com uma velocidade inicial 0, ficou tampado ali, mas velocidade inicial 0, ele está em move, atingiu a velocidade de 70 metros por segundo, com deslocamento 1960. Qual é a aceleração? Não deu tempo? Então estamos falando de Torricelli. Tudo bem? Aí substituí os valores, achei aqui, pronto. Temos a aceleração. Ok? Bom, vamos seguir aqui. Para a gente concluir, essas são as fórmulas fundamentais. Mas tem mais uma, a chamada esquecida, que é o velocidade média. Velocidade média é delta S sobre delta T, para qualquer movimento. Para o move, eu tenho V do início mais o do fim, dividido por 2. Perceba, mas para que eu vou querer essa nova, prof? Porque, na verdade, não é que eu quero um outro jeito de calcular velocidade média, não. É que se eu tirar a velocidade média dali, eu tenho uma nova fórmula. Delta S sobre delta T é igual a V do início mais o do fim, dividido por 2. Principalmente quando eu quero achar uma velocidade inicial. Lembrar que velocidade inicial velocidade inicial não é 0, a não ser que ele diga que é 0, que partir do repouso. Eu não posso supor que é 0. Legal. Gráficos. Como é que é o gráfico do movimento uniforme? O gráfico do movimento uniforme, do movimento uniformemente variado. S por T é uma parábola. Vamos voltar um pouquinho.
Qual é a fórmula do S? O t está ao quadrado, então é uma parábola. Qual a fórmula do V? O t está elevado a 1. Então é uma reta inclinada. Então vamos lá, o gráfico de S por T é uma parábola, ou boca para cima, ou boca para baixo. Se é boca para cima, a aceleração é positiva. Apesar de ser um gráfico de S por T, eu tenho uma informação ali, aceleração positiva. Se está com a boca para baixo, boca tristinho, aceleração é negativa. E o gráfico de V por T é uma reta inclinada, porque eu vi a avó mais agarrei a tia, o T está elevado a 1, ou assim, ou assado. Acelerado no primeiro, retardado no segundo, né? Porque aumenta o número do V, ali diminui. Bom, vamos para a aceleração, ela é constante. Então, o mais é assim, o menos está lá embaixo. Tudo bem? Legal. E para a gente caminhar para fechar, eu tenho um gráfico de S por T. Ok. E ali nesse gráfico de S por T, toda vez que eu estiver pegar o pico da parábola, independente se ela está com boca para cima ou boca para baixo, o pico da parábola é onde ela inverte o movimento. E toda vez que você inverte seu movimento, você tem que parar para inverter o movimento. Nem que seja naquele instante. Então significa, olha só, um gráfico de S por T. Ele saiu da placa 48, foi na placa 75 em 3 segundos. Fala, mas continuou. Sim, eu vou pegar no tempo 3 segundos porque é onde é a inversão do movimento. É onde eu sei que a velocidade é zero. Então se eu fizer aqui, não sei a aceleração, poderia calcular. Mas se eu tenho aqui, com essas informações, eu vou usar a esquecida. Eu sei quanto ele deslocou, vai ser o 75 menos 48. Para um tempo de 3, velocidade final é 0, eu consigo achar velocidade inicial. Substitui, faz a conta, deu 18. Tudo bem, galerinha? Foi tranquilo? Para a gente fechar definitivamente. Velocidade. Estou fazendo exercício de cinemática escalar. Foram muitas aulas sobre isso. Como eu resolvo o exercício, prof? Faço assim. Eu primeiro me preocupo com o que está acontecendo com a velocidade. A velocidade é constante, permaneceu constante. Aceleração escalar nula. Velocidade escalar constante, aceleração escalar nula. Estamos falando de movimento uniforme. Estou falando de sorvete. Como que é o gráfico de S por T? Reta inclinada. Como que é o gráfico? Por quê? Porque no sorvete está elevado o T a 1. Como que é o gráfico de V por T mesmo? Reta paralela. Tudo bem? Tá tranquilo? Porque a velocidade é constante. Bom, e se a velocidade estiver variando? Bom, aí não é movimento uniforme. Então, se a velocidade escalar está variando, tem aceleração, estamos falando de move. É o sorvetão, o vi a avó, agarrei a tia, o vieram duas, voltaram duas, mas duas ainda deixam saudades. Sempre bom lembrar da esquecida. Gráfico de move, como é? Gráfico do move é do S por T parábola, V por T reta inclinada e A por T reta paralela, como acabamos de falar. Então é isso, eu tenho esse resumão, ou aplico um, ou aplico outro, ou tem exercício que aplica os dois, né? Uma parte e outra parte. É bom sempre lembrar que no gráfico de V por T, a área dá o que mesmo? Deslocamento. Tudo bem, galerinha? Tá bom aí? Belezinha, valeu, abraço virtual sempre, beijos virtuais. Valeu!